Chegamos ao final do nosso trimestre e chegamos com Paulo a Roma. A lição número 13, que é a lição dessa semana, tem o título de Viagem a Roma. Depois de 2 anos preso em Cesareia, Paulo finalmente empreende uma viagem conturbada e difícil para chegar a Roma. Então, nossa lição desta semana pode ser dividida em 2 grandes blocos, cheio de detalhes, que eu não vou entrar em todos, mas que você poderá ler na Bíblia e na própria lição, os detalhes desta viagem de Paulo até Roma e a sua recepção. Então, o primeiro bloco vai ser a viagem a Roma, e o segundo bloco vai ser a recepção em Roma e o final do livro de Atos dos Apóstolos, com Paulo chegando nos confins da terra ou na cidade de Roma. Então, essa viagem para Roma, ela foi de fato uma viagem difícil. Paulo foi acompanhado por Júlio, que era um centurião, por Aristarco e por Lucas, seu companheiro de jornada. Saíram no final do verão, mais ou menos na segunda metade de outubro, uma viagem muito difícil, né? Chegaram primeiramente a Bons Portos, onde Paulo, ali neste lugar, advertiu os seus companheiros das dificuldades que eles iriam enfrentar e tudo mais. Mas é claro que Paulo, como não era um piloto, como não era um marinheiro, as pessoas, inclusive aí o próprio centurião que conduzia Paulo, né, como preso, não deu muita bola, não deu muita atenção para o que ele falava, porque, afinal de contas, ele era apenas um preso. Ele estava mais interessado no que o piloto, do que o comandante do navio, que era na verdade um barco que os conduzia, não era alguém assim, era alguém preparado para aquilo, e Paulo não tinha preparo algum para isso, segundo esse homem. Mas seguiram viagem, enfrentaram ventos terríveis, ficaram numa situação calamitosa, perdendo a esperança de salvamento, né? E então, naquele desespero, depois que o navio, eles quase afundam com o navio, Paulo fala de novo, dizendo que o navio ia se perder, e 14 dias depois ele de fato naufragou, mas as vidas todas se salvariam. Aí sim, aí as coisas mudam. O próprio centurião, que não confiava nos dotes náuticos de Paulo, passa a confiar, inclusive impedindo o plano dos soldados de matar todos os prisioneiros, porque eles pensavam assim: vamos matar esses prisioneiros, porque se nós chegarmos lá sem esses prisioneiros, dizendo que eles fugiram ou coisa parecida, nós é que vamos morrer na mão dos romanos, né? O navio encalhou numa baía, num banco de areia, e acabou se rompendo pela força das ondas. E agora Paulo estava com os seus companheiros na ilha de Malta. E é ali que nós temos aquele episódio de Paulo sendo picado por uma serpente, e aí os pagãos achavam que aquilo era um castigo, não é? Mas ali Paulo foi salvo daquela picada de serpente, ele não morreu, e isto mudou a imagem de Paulo junto ao grupo daquele navio, daqueles prisioneiros. E ali ele pôde testemunhar do poder de Deus que o livrou do veneno daquela serpente. Depois de 3 meses ali em Malta, não é? A história é longa, Paulo finalmente chega em Roma. E aí nós vamos para o segundo bloco da nossa discussão, que é Paulo em Roma. Quando ele chega em Roma, logo na entrada da cidade, ele é bem recebido pelos irmãos. Os cristãos de Roma foram recebê-lo, né? Embora ele nunca estivesse em Roma antes, ele tinha ali muitos amigos. É interessante isto. E isto certamente aqueceu o coração do apóstolo. Ele se sente em casa, ele se sente bem, apesar de estar preso. E em Roma ele passa a ter o que nós chamamos de uma prisão domiciliar. Paulo manda chamar os líderes judeus da cidade para conversar com eles, né? E começa a contar a sua história, e eles dizem: bem, nós não temos informação do que aconteceu lá em Jerusalém, nós não temos nem informação das acusações contra você lá de Jerusalém. Ou seja, Paulo era alguém incansável no testemunho. Mesmo em Roma, preso, ele manda chamar os judeus. Ele amava esse povo, ele amava esses irmãos, e eles vieram para ele conversar com eles, para ele testemunhar, para ele falar de Jesus, para ele falar do Messias, para ele pregar o Evangelho.
E aí nós chegamos a um ponto que termina o livro de Atos, no capítulo 28, de uma forma, eu diria assim, até abrupta, né? Paulo chegando em Roma, pregando o evangelho, inclusive para a casa de César, pregando o evangelho para os judeus, pregando o evangelho para os gentios, para a gente de todas as nações que ali naturalmente se encontravam. A Roma, naquele momento, era o que podemos chamar de o centro do mundo. E aí eu queria concluir a lição desta semana e deste trimestre com uma pergunta para você discutir com os seus alunos, e naturalmente eu já vou dar algumas ideias de resposta, né? Como explicar este fim abrupto? Parece que o livro de Atos não termina direito, porque Paulo chega em Roma, preso, começa a pregar e de repente o livro termina. Não fala nada sobre o futuro de Paulo, o que vai acontecer depois e etc. Não é? Nós acreditamos que ele foi posto em liberdade, que inclusive realizou uma outra viagem missionária depois de Roma, e foi novamente levado para Roma e finalmente ele foi executado em Roma. Mas o livro de Atos não narra estas coisas, ele simplesmente para aqui no capítulo 28 e parece que tudo termina aqui. Bom, há várias razões para esse livro terminar desta forma. A primeira delas é que o itinerário dado por Jesus havia sido cumprido. Atos 1:8 diz assim: e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Muitos autores entendem os confins da terra como Roma, como o centro do mundo de então, o ponto alto do itinerário dado por Jesus. Então, quando o evangelho chega a Roma, com Paulo lá pregando, mesmo preso, mas pregando a todo mundo, inclusive convertendo gente da casa do próprio César, o evangelho encontrou o seu ápice, encontrou o seu apogeu. Ele simplesmente chegou no mundo todo de então, que era representado aqui pela capital do império, que era Roma. Então aqui o itinerário foi cumprido, então não havia necessidade de narrar mais. Esta é uma das respostas que pode ser, eu diria que é uma resposta até técnica para o livro de Atos, porque o livro de Atos está construído em cima de evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria. Os seus capítulos são distribuídos de tal forma que a gente percebe que o evangelho começa a ser pregado em Jerusalém, vai para a Judéia, Samaria e finalmente chega aos confins da terra, no caso Roma. Segundo lugar, é que este fim aparentemente inconcluso ou abrupto indica que o livro de Atos, ou a história da pregação do evangelho, ainda não terminou. E é aí que você e eu entramos. Mateus 28, 19 e 20 diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. O que a Bíblia está dizendo no livro de Atos é que os apóstolos fizeram a parte deles, que Pedro fez a parte dele, que Paulo fez a parte dele, e que a partir de agora é conosco, com as gerações subsequentes a estes homens e mulheres de Deus do passado. E que esse evangelho deve ser continuamente pregado e testemunhado ao mundo todo até que Jesus Cristo volte. Então, eu diria que uma segunda resposta é esta, de que o livro não termina, ele não coloca um fim, um the end. Por quê? Porque ele quer dizer o seguinte, que ele continua. E ele continua comigo, ele continua com você. Portanto, temos uma grande tarefa, que é terminar a obra da pregação do Evangelho em todo o mundo, preparar-nos para a volta do Senhor Jesus, ajudarmos outros a se prepararem e um dia estarmos com Ele para todo sempre. Esse é o desejo do fundo do meu coração, para você, para a sua família, para os seus alunos, para a sua escola sabatina e para todos nós. E que juntos nos encontremos no céu um dia. Antes de ir para lá, Ellen White diz que assim como há um lugar no reino dos céus preparado para você e para mim, há um lugar aqui na terra para a gente trabalhar, para a gente testemunhar, para a gente pregar o evangelho. Pode ser no nosso bairro, pode ser a nossa cidade, pode ser o nosso município, pode ser esse país inteiro, não importa. Pode ser até no exterior. Onde Deus nos chamar, iremos. Que Deus abençoe. A gente se encontra na semana que vem já com a nova lição, com um novo trimestre e um novo tema. Um abraço.